Graça e paz, irmãos, do nosso bom, amado Salvador Jesus Cristo. Neste dia maravilhoso, vamos cultuar o Senhor, que nós possamos ter uma Páscoa maravilhosa, uma Páscoa abençoada, e que o seu final de semana, início de semana, seja esplêndido. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 2, 6 e 7. Provérbios 2, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: a excelência da sabedoria, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e o escudo para os que caminham na sinceridade. Amém? Vamos orar, agradecendo. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, meu Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos porque estamos aqui reunidos na Tua casa para cultuar o Teu nome. Agradecemos também, Senhor meu Deus, porque o Senhor já estava aqui, está aqui conosco, Senhor. Muito obrigado por esse momento de cultuar a Tua palavra. Muito obrigado por esses irmãos que estão ofertando, Senhor meu Deus, o melhor na Tua casa, como meu Pai, louvores, como gravações, para que nós possamos ter um culto abençoado. Obrigado pela mensagem que o pastor irá trazer, que possa, meu Pai, nos levantar, nos edificar, nos alertar e nos abençoar. Muito obrigado por este momento de cultuar a Tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesse dia de celebração, dia que nós nos lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei sobre tudo e sobre todos. Queria ler um texto com vocês, Isaías, capítulo 61. Nos diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr a Sião e por os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estamos celebrando não a Páscoa judaica, mas a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, cujo ministério terreno cumpriu cabalmente essa profecia. E não só ela foi encerrada em Cristo Jesus, mas nós vivemos a consequência, os desdobramentos desse ministério do nosso Senhor Jesus. Então, bem-vindo. Que o Senhor continue te abençoando, cuidando de você, da sua família, e que nesse momento possamos adorar ao Senhor, celebrando o rochedo da nossa salvação. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Nós conheceis ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amares verdadeiramente, guardareis os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em nós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. La, 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 la. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Graça e paz, queridos, mais uma vez nós estamos aqui nesse nosso culto ao Senhor, adorando o seu glorioso nome. E também, para fazermos isso, queria que você abrisse a sua Bíblia ou se lembrasse da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração que está transcrita tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. E eu vou ler Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13, nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Dentre tantas coisas, essa preciosa oração, um modelo que serve de instrução para a gente e também de guia sobre como nós devemos orar. O texto ele é muito abrangente, tanto no contexto anterior quanto posterior, sobre um exercício espiritual que nos é mais básico. E o interessante nessa oração que Jesus cita ou ensina 3 razões ou 3 motivos de adoração relacionados ao reino e 3 pedidos relacionados à nossa vida cotidiana. As 3 primeiras orações ou os 3 primeiros pedidos que se relacionam diretamente ao reino de Deus, ele nos ensina a orar para que o nome do Senhor seja santificado, que possamos carregar o nome do Senhor com integridade. Ele diz também: venha o teu reino, que o reino do Senhor, que a cultura desse reino seja vivido com integridade, com honestidade sobre aqueles que são chamados pelo nome dele. E também nos ensina a orar pedindo para que a vontade do Senhor seja feita sobre ou acima de todas as outras. 3 outros pedidos relacionados à nossa vida, às necessidades que temos também. O Senhor Jesus nos ensina a orar por pão, ou pelo sustento, pela provisão. No versículo 2, sobre perdão, perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas para com o Senhor, e também nos ajudando a perdoar as nossas dívidas com outras pessoas, e também por proteção. Nesse momento, queria que nós fizéssemos também essa oração. E juntando esses 6 pedidos, fazendo essa oração e entrando e entendendo que nós devemos de fato orar ao Senhor como Ele tem nos ensinado, segundo os seus princípios. Nossas orações devem ter 2 momentos específicos: o momento em que nós olhamos, vislumbramos e contemplamos o reino do Senhor além de nós, para que esse reino seja de fato implementado, e também o momento em que nós olhamos e contemplamos esse reino em nós. Que nesse momento nós possamos tirar um tempo para orar, clamando a Deus pelo pão nosso de cada dia, pelo nosso sustento, que possamos tirar um tempo de oração pela manutenção da nossa casa, da nossa família, para que Deus continue abençoando e nos dando estratégias, abençoando a nossa plantação e a nossa colheita nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de isolamento social, tempo em que muitas pessoas não têm podido trabalhar e tirar dali o seu sustento. Que o Senhor levante auxiliadores, que o Senhor nos dê estratégias para que possamos ter recursos e ter condição para vivermos uma vida digna e também abençoadora. Mas não só isso, queria que nós orássemos nesse momento para que nós tivéssemos um coração generoso para também abençoar outras pessoas e não nos esquecermos da nossa generosidade e da nossa fidelidade ao Senhor. Nós sabemos que as situações são difíceis, são complexas, mas nós precisamos nos lembrar da nossa generosidade, do pacto que fizemos com o Senhor. Então, nesse momento, que você lembre da sua casa, que você lembre dos seus irmãos, que você lembre da igreja,
Igreja do Senhor, que com os dízimos e ofertas, nós já temos falado aqui que se você tiver a impossibilidade de vir à igreja, a igreja tem ficado aberta todas as sextas-feiras, na parte da manhã e também a parte da tarde. Se você quiser trazer os seus dízimos e ofertas, nós separamos um lugar ali preparado para você fazer a sua oração, entregar o seu dízimo e oferta como um momento de fato espiritual, como de fato o é. Ou também, se você quiser depositar, fazer uma transferência bancária, nós temos a nossa conta, as informações da conta da igreja que será também divulgado aqui nesse momento. Que você faça isso na sua casa ou onde você estiver, não como uma transação financeira, não como algo meramente econômico, mas tire esse tempo como um gesto também de adoração ao Senhor. Peça sim pelo pão de cada dia, mas lembre-se que nós devemos também investir no reino do Senhor. Vamos ter esse momento de oração, cantando a Deus, e deixe que Deus trabalhe no seu coração, na sua mente, para que você tenha não apenas estratégias, mas que tenha também generosidade e também fidelidade para adorar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, enche o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículos 44 em diante. Lucas, capítulo 23, versículo 44 em diante. Diz assim, palavra do nosso Deus: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, e levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago e de Jesus, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, pedimos que pela Tua poderosa palavra e
pelo Teu Santo e Doce Espírito, o Senhor nos conduza para que possamos entender Tua mensagem neste dia glorioso, dia de celebração. Que Tua palavra nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós celebramos hoje o evento mais importante da história, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, foi perfeito em sua vida, foi soberano em sua morte e único em sua ressurreição. O que nós vamos fazer nesses minutos juntos aqui não será uma exposição bíblica do texto propriamente dito, mas refletiremos sobre como Deus, o Filho, ou o Deus Filho, o Senhor que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, a Ele que é a imagem visível do Deus invisível, o leão da tribo de Judá, o grande rei, Senhor dos senhores, se modelou em humildade tamanha em favor do seu povo, assumindo a forma de criatura, sendo sacrificado como um cordeiro santo ao Pai. Mas não obstante assumir a forma de servo, soberanamente conduziu todos os eventos, desde a encarnação até o seu retorno ao céu. E é interessante que a Escritura nos habilita a utilizar duas figuras interessantes para pensar sobre esse Deus que é todo poderoso e ao mesmo tempo fez-se criatura. A Escritura nos autoriza a utilizar a figura do Cordeiro para falar sobre a mansidão, a obediência de Jesus em seu estado de humilhação. Mas ela também nos autoriza a usar a figura do leão para falar sobre a sua autoridade, sobre a sua glória, sobre o seu poder, sobre o seu senhorio, sobre tudo e sobre todos. E é interessante também percebermos no ministério de Jesus, de certa forma paradoxal, o frágil cordeiro e o imponente leão subsistindo, coexistindo na pessoa santa do nosso Redentor. Nós percebemos ao longo das páginas da Escritura uma certa comunicação de propriedades, isto é, nós vemos Jesus ao mesmo tempo sendo Deus Todo-Poderoso, perdoando pecados, Deus controlando elementos como as forças da natureza, a própria vida. Vemos o Senhor de tudo e de todos se compadecendo, chorando, atravessando sentimentos e tendo emoções humanas, tal quais sofrem e suportam também as suas criaturas. E por isso, gostaria de pensar com você nesse dia de celebração, sobre a soberania do Cordeiro e a humildade do leão nos últimos momentos do ministério terreno de Cristo. A soberania do Cordeiro e a humildade do leão nos últimos momentos de Cristo. E em primeiro lugar, pensando nesse tema, nós vemos a soberania do Cordeiro e a humildade do leão em sua entrega voluntária. A morte de Jesus foi voluntária, foi premeditada, foi proclamada, anunciada. A Escritura nos diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, ou seja, esse já era o plano de Deus para a salvação das suas criaturas. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente e no nosso coração. O Senhor Jesus não morreu porque o tribunal religioso judaico ou o sinédrio, nem tampouco porque o imperador, o governador romano, Pôncio Pilatos, o condenaram à morte.
A morte de Jesus não foi um acidente de percurso, não foi um mero assassinato, não foi o extermínio de um mártir, não foi um final trágico, muito menos uma derrota vergonhosa. Embora regada em sangue, suor e lágrimas, embora árdua e sofrida, a morte de Jesus foi a mais clara, a maior e mais espetacular vitória de que se tem notícia. A morte de Jesus não está envolvida em mistérios, não é algo inexplicável à vista de seu poder e à vista de seus recursos. Mesmo sendo grande Deus, ele assumiu a forma de servo, morrendo pelo seu povo. Lembre-se de que quando o Verbo tornou-se carne e viveu entre nós de forma visível, audível, palpável, nos seus 33 anos, não foram poucas as vezes que tentaram contra a vida ou contra a reputação de Jesus. Queria citar rapidamente aqui 3 tentativas sérias contra a vida do Senhor Jesus, e todas essas tentativas infrutíferas. A primeira tentativa, nós lemos em Mateus capítulo 2, versículo 16, Herodes, o grande, quando ouviu da boca dos magos que eles estariam indo visitar Jesus, ou visitar aquele que seria o rei dos judeus, Herodes o grande se perturbou e tentou localizar o recém-nascido, tentou encontrar esse rei dos judeus lá em Belém para lhe tirar a vida. Herodes era um adversário de peso, era um homem cruel, sem escrúpulos, um homem que já havia se organizado ou mandado matar a própria sogra, mandado matar seus cunhados, mandado matar a própria esposa. Mas José, segundo a orientação divina de Deus, do Pai, pega Jesus, ou Maria ainda grávida, e viaja para o Egito, mantendo a criança, o menino Jesus, ainda no ventre de Maria, a salvo. Nós vemos isso em Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas uma outra tentativa contra a vida de Jesus acontece no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 28 e 29, quando Jesus assumiu ser o Messias. Lucas, capítulo 3, versículo 23, nos informa que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. E certo sábado, ele entra na sinagoga, pega um livro para ler, das Escrituras, porção da Escritura para ler, e ler 2 passagens em Isaías capítulo 58, versículo 6, e Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 2. Vou ler um trechinho de Isaías 61, versículo 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. E o interessante é que todos ouviam Jesus demonstrando certo interesse e admiração por aquele jovem rabino que ensinava com tanta propriedade, com tanta habilidade. Mas de repente, Jesus engrossou o assunto, ou engrossou o discurso e afirmou, acrescentou solenemente a essa passagem que ele acabou de ler. Ele diz: hoje, diante de todos, diante daquela sinagoga, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Eu sou este sobre o qual o profeta menciona, proclama a sua mensagem. Então, Lucas capítulo 4, versículo 28 e 29, nos diz que todos na sinagoga se indignaram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e levaram Jesus até um precipício lá no alto do monte, sobre o qual estava construído toda a cidade, e com a intenção de jogar Jesus dali.
Ao ouvir Jesus dizendo que ele era o Messias, os religiosos naquela sinagoga levaram Jesus para o alto de um monte e queriam empurrá-lo de lá. Mas no versículo 30 do capítulo 4 de Lucas, nos diz que nenhum mal lhe aconteceu, porque Jesus, de forma misteriosa, passou pelo meio da multidão e foi embora. Mas não só a tentativa de Herodes o Grande, quando Jesus ainda era um bebê no ventre de Maria, nem essa tentativa apenas de quando Jesus assumiu ser o Messias, mas tentaram contra a vida de Jesus quando ele declarou ser o próprio Deus. João, capítulo 8, versículo 58, nós vemos essa tentativa contra a vida de Jesus. E é interessante, porque Jesus sempre foi Deus, ele não veio à existência no momento da encarnação, ele é aquele que era, que é e que há de vir. E por não ter princípio e nem fim, por ser Deus, autoexistente, eterno, obviamente, Jesus não apenas era mais velho do que todos os patriarcas e profetas que vieram antes de todos nós e antes daqueles religiosos, mas Jesus era melhor do que tudo aquilo que eles representavam, porque ele era de fato a conclusão, o sentido, o significado de todas aquelas sombras. Por isso, Jesus não mentiu e nem blasfemou quando disse: eu já existia antes de Abraão nascer. E para aqueles homens ouvindo isso, era uma blasfêmia, afinal de contas, Abraão viveu há 2000 anos antes de Jesus nascer, e era um dos grandes referenciais da fé judaica, o pai Abraão. Quem é esse homem que diz que é maior do que Abraão? E a frase de Jesus, essa declaração de Jesus é tão poderosa, porque o mesmo verbo, a mesma expressão para dizer, olha, eu existo antes de Abraão, é o mesmo termo ou a mesma expressão de origem hebraica, que o termo ou a expressão de que quando Deus aparece para Moisés dizendo: Moisés, eu sou, o eu sou vai libertar o povo das mãos do Egito. Jesus foi enfático e decisivo, usando um título divino: eu existo, ou eu sou, a mesma expressão apresentada a Moisés quando Deus se incumbiu de retirar o povo de Israel do Egito. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. E porque os homens, os religiosos, não reconheciam Jesus como Deus em figura humana, os judeus não acreditavam nele e entenderam que ele estava blasfemando contra o nome santo de Deus, e de acordo com a lei, Jesus era réu de morte. Você pode ler isso em Levítico capítulo 24, versículo 15 e 16. E por Jesus ter assumido um papel na cabeça daqueles homens que não lhe competia, dizendo que era igual a Deus ou que era Deus, e aqueles homens pegaram pedras para matar Jesus, pegaram pedras para apedrejá-lo. João 8, 59. Mas da mesma forma como Lucas descreve essa saída estratégica e misteriosa, milagrosa de Jesus diante dos seus adversários, João relata aqui também, João 8, 59, que Jesus saiu, se ocultou, se escondeu no templo, eles não puderam ver. Então, o que era diferente? Por que aquela sexta-feira era diferente? O que aconteceu naquela sexta-feira? Irmãos, como nós vimos aqui, os judeus tentaram prender Jesus por várias vezes e não conseguiram, porque segundo o evangelista João, ainda não havia chegado a hora do Senhor, ainda não havia chegado a hora dele ser preso, ainda não havia chegado a hora dele ser morto, ainda não havia chegado a hora da redenção ser consumada. Ambos os infortúnios, a prisão e a morte, e também ambas as manifestações gloriosas de Jesus, a ressurreição e também a sua ascensão, estavam escritas na agenda divina, misteriosa, mas gloriosa. O Senhor não se atrasou, não chegou atrasado, não se precipitou. A sua morte, a sua prisão, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão estavam claras no plano de Deus.
E é interessante porque Jesus, durante o Evangelho, vai dizer: olha, ainda não é chegada a hora de eu morrer, até que de fato essa sexta-feira chegou. E a gente vê no comecinho do livro de Atos, capítulo 1, que os discípulos insistentemente perguntavam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus dizia: calma, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O sofrimento, a morte de Jesus faziam parte da agenda divina desde antes da fundação do mundo, assim como o seu retorno, assim como a transformação de todas as coisas. Quando chegou a hora exata da sua prisão e morte, o próprio Senhor Jesus admitiu: eis que se aproxima o momento, e já chegou. Nós vemos isso em João 16, versículo 32. Nós, somente aí, na manhã de sexta-feira, ou nessa manhã de sexta-feira, nós lemos aqui: nem antes e nem depois, Jesus foi preso, e cerca de 9 horas depois, morto. Nós vemos a soberania do Cordeiro e a humildade do leão conduzindo toda essa história. Nós vemos isso também em duas evidências próximo à ocasião da sua morte, quando Pedro puxa a espada para defender o Senhor Jesus ali no jardim do Getsêmani. Quando os soldados vêm para capturá-lo, Pedro puxa uma das espadas e fere um dos soldados. Jesus então diz a Pedro: você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para nos protegerem, e Ele os mandaria no mesmo instante? Mateus 26, versículo 53. Em outras palavras, Jesus estava explicando: olha, eu posso escapar de mais essa tentativa contra a minha vida, como escapei das outras, como escapei das anteriores, mas dessa vez não, dessa vez é diferente, dessa vez eu não farei. Nós vemos aqui o leão soberano se humilhando, aquele que tem o poder para realizar todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, mostrando humildade e permitindo-se ser capturado por frágeis criaturas. Nós vemos também, próximo à sua morte, quando Pôncio Pilatos caiu na asneira de dizer a Jesus que, na qualidade de governador romano, ele tinha poder para libertá-lo ou poder para crucificá-lo. E Jesus então lhe responde de pronto: você não teria poder algum, ou não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse te dada dos céus. João capítulo 19, versículo 10. Irmãos, naquele dia sombrio, onde trevas, ou em que trevas cobriram toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, Jesus deixou-se prender, ele foi amarrado, algemado, Jesus deixou-se matar, espancado, esbofeteado, açoitado, ferido, crucificado. Quando foi Cristo transpassado, esmagado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, e finalmente levado para o matadouro e eliminado da terra dos viventes, isso só aconteceu porque ele voluntariamente se entregou. Nós vemos o Cordeiro decidindo soberanamente a hora de se entregar, a hora de doar a sua própria vida. Nós vemos o leão todo-poderoso se sujeitando à vontade do Pai dentro desse processo, dessa obra redentora. Jesus só foi crucificado porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías nos diz isso no capítulo 53. Paulo nos diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, dizendo: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Pedro também acrescenta na sua primeira carta, dizendo: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para com os pecados e vivêssemos para com a justiça. Pelas suas feridas nós fomos
curados. Ele só pôde fazer isso porque, como John Stott nos lembra, Cristo Jesus não é um homem disfarçado de Deus, e nem Deus disfarçado de homem, mas homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus verdadeiramente era a imagem visível do Deus invisível. Cristo passou pela cruz, mas não permaneceu nela. Em segundo lugar, nós observamos a soberania do Cordeiro e a humildade do leão nos sinais ao redor da cruz, do evento da cruz. Olha só, no versículo 44, começamos, ou em diante, nós vemos isso acontecendo. Versículo 45, o véu foi rasgado de cima a baixo. No momento em que Jesus entregou o Espírito, por volta das 3 horas da tarde, daquela sexta-feira, no versículo 45 nos diz: rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O véu era uma cortina muito grossa que ficava no santuário, simbolizando a impossibilidade do homem absolutamente pecador de se aproximar de Deus, absolutamente santo, sem que houvesse uma mediação. Como Cordeiro, Cristo Jesus aproximou o homem pecador de Deus. Como leão, o Deus Filho aproximou o Deus perfeito do homem pecador. E isso foi provado com o véu sendo rasgado de cima a baixo. Somente pela mediação, pela intervenção do Cordeiro e Leão, o homem poderia ir além do véu. Somente pela mediação do Cordeiro, o homem poderia ir além do véu. E somente pelo poder e glória, pela autoridade do leão, o véu poderia ser rasgado. A morte de Jesus foi o sacrifício que abriu o caminho até Deus. Desde então, como o autor aos Hebreus nos diz, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, por um novo e vivo caminho que foi aberto para nós, por causa de Cristo Jesus. Mas não só o véu rasgado, nós vemos conversões. Vemos a soberania do Cordeiro e a humildade do leão nas conversões e no arrependimento ao redor ali da cruz. No próprio versículo 44, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Deus transformou, converteu o dia em noite. Mas quando nós vamos lendo a sequência do texto, no versículo 47, a grande conversão não foi o dia em noite, mas olha só, versículo 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Um centurião, um antigo inimigo, alguém que afligia Jesus, agora dizia: glória a Deus, esse homem era justo. Mas não só o centurião. Versículo 48, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se para lamentar, batendo em seus peitos. Irmãos, Deus transformou o dia em noite, Deus transformou descrentes em crentes, Deus transformou espectadores ávidos por um espetáculo de violência em pecadores arrependidos, que antes batiam palmas, mas agora batiam em seus peitos, arrependidos porque tinham cometido uma enorme injustiça. O leão fechou o tempo, obscureceu o sol, mas o Cordeiro abriu os corações e desanuviou a alma daqueles homens. Enquanto o sol estava nascendo, e é interessante a gente ver essas contradições e conversões e transformações. Duas coisas acontecem nesse período que chamam a minha atenção. Olha só, enquanto o sol estava nascendo em Jerusalém, na primeira sexta-feira, no momento antes de Jesus ser crucificado, ele está indo para o julgamento. Pedro, um dos mais, ou talvez o mais destacado dos 12 apóstolos, seguindo Jesus de uma distância relativamente próxima, ele
tem a sua coragem esvaziada, ou melhor, ele esvaziou-se de sua coragem, encheu-se de medo e negou o Senhor Jesus por 3 vezes consecutivas. Lucas capítulo 22, versículo 54 até o 62, nos mostra essa negação de Pedro. Mas enquanto isso, Pedro faz isso na manhãzinha, mas nessa mesma sexta-feira, quando o sol está se pondo, naquele mesmo dia e lugar, um dos mais destacados dos 71 homens que faziam parte ali da Suprema Corte Judaica, do Sinédrio, um dos mais importantes, esvaziou-se da sua timidez e encheu-se de coragem, o que levou a pedir a Pilatos o corpo do nosso Senhor Jesus. Nós vemos no versículo 50, José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus para que ele fosse sepultado. Se Jesus ficasse naquela cruz, provavelmente ele teria o seu corpo jogado em uma vala comum, onde os abutres, onde os cães, onde outros animais acabariam ali com o seu corpo. Mas José de Arimateia fez algo literal, físico, mas que serve muito para a gente. José de Arimateia tirou o crucificado da cruz. E a gente precisa fazer isso também, de forma análoga, usando essa alegoria, essa metáfora. Nós precisamos também, no dia de hoje, não só no dia de hoje, tirar o crucificado da cruz. A cruz tem muito poder, mas a gente precisa entender que a cruz está vazia. Não é a cruz em si que é poderosa, mas o que aconteceu nela. Não adianta a gente olhar para o crucifixo e ver Jesus ali moribundo, como se estivesse dizendo: olha, eu tentei, eu fiz o que pude. Não, a cruz é um exemplo de vitória da parte do Senhor Jesus. A cruz tem valor imenso, mas vazia, sem o crucificado, porque o seu corpo não está mais pregado ali. Ele ressuscitou. A lápide fria do sepulcro não foi suficientemente capaz de suportar o peso da glória do nosso Salvador. E por fim, terceiro e último ponto, pensando na soberania do Cordeiro e na humildade do leão, nós podemos olhar o evento em si da própria ressurreição. Já no capítulo 24 de Lucas, nos versículos iniciais, nós vemos coisas acontecendo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a pedra foi removida. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram aquelas mulheres ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Versículo 2: e encontraram a pedra removida do sepulcro. Pense naquela manhã, aquela manhã de angústia, aquela manhã de dor, aquela manhã de saudade, aquelas mulheres indo, e se eu não me engano, é no Evangelho de Mateus, diz: aquelas mulheres estavam pensando no caminho: quem poderá remover a pedra do sepulcro? Quem seria capaz de tirar aquela pedra? Elas estavam preocupadas em remover a pedra, mas lá entenderam, perceberam que Jesus removeu algo muito maior, muito mais pesado, muito mais significativo. Jesus não removeu somente a pedra do sepulcro, Jesus removeu a morte do sepulcro. Jesus removeu você e a mim da morte. Jesus nos tirou da morte, nos levando para a vida. Ele nos tirou daquele sepulcro juntamente com ele. Não apenas a pedra se moveu, mas a morte perdeu a sua batalha. Nos versículos 3 em diante, nós vemos, então, versículo 4, anjos aparecendo, homens com vestes reluzentes ou resplandecentes, dizendo: olha, Jesus cumpriu a sua palavra. E a gente não vai ter tempo aqui para pensar sobre a manifestação dos anjos servindo o próprio Cristo, não só nos evangelhos, como naquele momento no Getsemane, em que a alma de Jesus estava angustiada até a morte, e os anjos então o consolaram, nem o momento em que ele passa 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, orando, buscando a direção do Pai, e os anjos depois o serviam ali também. Anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, e eles estão a serviço de Cristo e da sua igreja. Então nós vemos esses homens, esses anjos com vestes resplandecentes, dizendo: Jesus cumpriu a sua
palavra. Elas não encontraram o corpo porque o corpo não estava mais morto, o corpo havia ressuscitado e era impossível que Jesus continuasse morto. Era impossível porque ele tinha todo o poder sobre a morte. E ele mostrou isso pelo menos em 3 ocasiões. Nós vemos durante o seu ministério, durante o evangelho, Jesus devolvendo a vida à filha de Jairo. Nós vemos Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Nós vemos Jesus ressuscitando o irmão de Marta e de Maria. Jesus ressuscitando a Lázaro. Agora, era a vez do próprio Cristo tornar a viver, a sair do túmulo. Nós vemos Jesus agindo com poder e graça. E várias vezes Jesus avisando, anunciando que passaria pessoalmente pela experiência da morte. Qual é a diferença entre a morte de Jesus, ou melhor, a ressurreição de Jesus e a ressurreição de tantos outros homens, como por exemplo Lázaro, que talvez seja o mais famoso? A grande diferença, ou 2 grandes diferenças, que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. E a segunda grande diferença, que Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E ele está vivo, glorioso e operante ainda hoje. O lugar dos mortos não é no cemitério. Quando o morto torna a viver, o lugar dele não é mais no sepulcro. Jesus triunfou sobre a morte, Jesus venceu o inferno, e foi isso que os anjos disseram àquelas mulheres, quando elas foram procurar o corpo. Eles disseram: olha, por que vocês estão procurando aqui aquele que vive entre os mortos? Jesus ressuscitou. É muito importante percebermos e pensarmos nesse grande ministério, nesse grande evento, pensarmos no período de vida gloriosa, graciosa, perfeita do nosso Senhor Jesus. Pensarmos na soberania do Cordeiro, que deu a sua vida voluntariamente no seu momento, na sua hora, no tempo oportuno, e na humildade do leão, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Auto-esvaziamento foi o que Jesus Cristo fez. Jesus não deixou de ser Deus em momento algum. Ele sempre foi Deus, não houve perda de seus atributos, não houve perda de suas qualidades. Jesus era Deus, homem e Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro e o Leão. Nesse dia, concluindo para a gente encerrar e orar, nesse dia de glória, nós não podemos abrir mão do sofrimento, ou de Jesus sofredor, e nem do Jesus glorioso, nem do servo sofredor, nem do Senhor glorioso. Nós temos que olhar para o passado e lembrar da cruz, e nos entristecer por causa da cruz, mas devemos olhar também para o futuro e enxergar a coroa e nos alegrar. As duas estão sempre juntas, não no tempo, mas na história da salvação. Quando nós celebramos a ceia, que substituiu a Páscoa judaica, o próprio Jesus faz essa transição, nós somos provocados a lembrar do Jesus do primeiro evento, o Jesus da morte, o Jesus do sofrimento, o Jesus desfigurado. Mas somos lembrados também, ou provocados a lembrar de Jesus do segundo momento, o Jesus transfigurado, o Jesus glorificado. O primeiro, o desfigurado, o Jesus sofredor, nos dá a certeza de que o problema do pecado foi resolvido, foi superado. O segundo, o Jesus glorificado, o Jesus rei, o leão, nos dá a esperança da glória que transborda. A cruz abre o caminho para a justificação, a coroa fecha a conta, fecha a história da nossa glorificação. Na sexta-feira, irmãos, Jesus assume a culpa de tudo e dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus se derrama em sua morte, morre por decisão própria, mas no domingo ele deixa o túmulo vazio, ele enxuga as lágrimas daquelas mulheres, enxuga a lágrima de Maria, surpreende a todos, come com os discípulos. Por causa da sexta-feira e do domingo, os cristãos não podem abrir mão nem da cruz,
e nem da coroa, nem da desfiguração e nem da transfiguração, nem das vestes sujas de sangue, e nem das vestes limpas como a alva, brilhantes como a luz. Por causa da sexta-feira e do domingo, os cristãos não podem esquecer da descida ao inferno e nem da subida aos mais altos céus, nem da paixão, nem da ressurreição, nem da humilhação e nem da exaltação. Na sexta-feira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no domingo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Que o Senhor continue fortalecendo o nosso coração, iluminando as nossas mentes, nos dando alegrias para celebrar e motivos para termos esperança, não só hoje, no dia que celebramos e lembramos a ressurreição, o motivo para crermos no amanhã, e não só crermos no amanhã. A minha filha, Esther, tem 6 anos, e ela canta aquela canção, aquele hino antigo, porque ele vive de uma maneira muito interessante. E ela diz assim: o correto seria, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas o correto também, que é o jeito que ela canta, é porque ele vive, eu posso ter um amanhã. E me desculpe o autor do hino, mas eu prefiro ficar com a versão da minha filha, porque ele vive. Nós não podemos apenas crer no amanhã, porque de fato ele substituiu todas as nossas imprecisões e incertezas, mas porque ele vive, nós certamente temos um amanhã. E te convido a orar nesse momento, pensando na frase, na declaração de fé de Jó. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que estamos juntos. Te agradecemos porque o Senhor morreu e ressuscitou por nós. Muito obrigado, Deus, e que possamos ter uma vida verdadeiramente unida ao Senhor, e que as nossas atitudes, que as nossas responsabilidades, que o nosso pensamento seja transformado, e que assim como morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor também, e que isso faça diferença todos os dias da nossa vida. Por isso, Senhor, nós rogamos que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor eterno de Deus nosso Pai, que o consolo, o conforto e o fortalecimento do Espírito Santo do Senhor nosso Deus possa repousar, transbordar e fortalecer a amada igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, levamos nossa vida para receber. E nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, levamos nossa vida para receber. E nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós do que o que
maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós